A mãe morreu e o pai morreu numa história muito trágica. Preste atenção nessa história. Eu era professor de geografia em escola pública e um certo dia uma adolescente de mais ou menos 16 anos chegou na aula toda estressada, suando muito, esbravejando, e eu perguntei o que tinha acontecido. E ela me disse: professor, briguei com a minha mãe, ofendi a minha mãe de tudo que era nome, falei que ela não prestava, que ela não era uma pessoa digna, e várias ofensas que não dá nem para falar aqui nesse vídeo. Eu falei: se acalme, sente, e quando você chegar em casa, você conversa com a sua mãe, porque é mãe e não podemos guardar ofensas, principalmente de mãe. Mas infelizmente o final foi trágico. Eu nem terminei de falar, chegou um tio na porta da escola, na porta da sala, e pediu para falar com um aluno em específico. E a aluna saiu chorando e foi embora, e nunca mais eu a vi, essa aluna. Eu vou falar para vocês agora o que aconteceu. Um grito, uma ofensa e uma alma perdida. E o inferno conseguiu o que queria: destruir a base da sociedade mundial, que é a família. Tragicamente, era o dia daquela mãe partir, morrer. E essa adolescente brigou com a mãe, chamou a mãe de tudo que era nome, e quando ela veio para a escola, isso 6 horas da manhã, a mãe teve um infarto fulminante e morreu. E essa aluna agregou o fato da mãe ter um infarto por ela ter discutido com a mãe. E eu digo para vocês aqui que não há nada que nesta face dessa terra que possa dizer o contrário para aliviar a culpa dessa adolescente. Eu nunca mais a vi adolescente e depois fiquei sabendo que se envolveu com drogas, caiu na prostituição e em menos de um ano morreu. Esse foi o final trágico. E ultimamente eu não ando dando mais aula, porque esses tipos de história tocava muito aqui no meu íntimo. Mas como eu disse, hoje eu quero falar sobre gritos, ofensa e almas perdidas. Mas antes disso, eu quero dizer que em Mateus 5:5 diz o seguinte: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Nesse sermão da montanha, Jesus ele nos explica várias coisas, principalmente os mansos, e depois eles falam que os puros de coração também verão a Deus. E eu quero hoje trazer outro tipo de reflexão, porque se fala muito sobre o que é os mansos que herdarão a terra, mas o que realmente é o manso? Como eu comecei explicando sobre essa gritaria, sobre essa ofensa com a mãe e levou num final trágico, e presta atenção, quando você, porque esse meu canal geralmente quem assiste são as pessoas mais adultas, então vocês vão entender muito bem o que eu estou falando. Quando vocês estão assistindo um filme, principalmente um filme romântico, todo mundo fica, e quando fala um com o outro falando baixinho, cochichando, falando bem baixo, porque a mansidão vem de Deus. E o engraçado que quanto mais sintonizado no amor que estamos, mais próximo de Deus estamos, e quanto mais próximos de Deus estamos, mais baixo falamos. E tem outro, menos palavras precisamos pronunciar. Outro exemplo que eu vou dar para vocês, que muitos já passaram por isso,
quando estão apaixonados e namorando, ficamos horas e horas só olhando a foto da pessoa, objeto do nosso afeto. E quando estamos junto com a pessoa, não perdemos tempo falando, ficamos mais observando, que chamamos de enamorados, com carícias, palavras gentis, palavras de amor e carinho, e por muitas vezes só ficamos admirando. Olha só, isso é o amor. Isso é o que Jesus Cristo pregava. Agora, o oposto, temos a gritaria e as ofensas. Quanto mais gritamos, menos as pessoas ouvem, porque o amor de Deus não está ali. Quem está no meio desta discussão, infelizmente, é o adversário. Como o contrário que eu disse, quanto mais baixo falamos, quanto menos falamos, mais o amor de Deus se encontra. Quanto mais gritamos, é porque o coração está longe do outro. Então, quanto mais o coração está longe, mais precisamos gritar. E digo já que quanto mais gritamos, menos o coração ouve. E para o coração ouvir, você vai ter que abaixar a sua voz. É isso. Para quem mora no campo ou mora na cidade, vai entender a analogia. É como se você estivesse na cidade e a pessoa que você ama está em outra cidade ou no interior. E você pode gritar o quanto você quiser. A pessoa não vai ouvir. Não vai ouvir. E é essa distância que eu falo sobre o coração. Mas vamos às Escrituras. As Escrituras diz o seguinte, em Gálatas 5:20, diz assim, ele está falando em Gálatas, quem ficará fora do reino dos céus? Idolatria, feitiçaria, inimizade, contendas, que é brigas, ciúmes e ira, peleja, que são as discussões, dissensões e as heresias. Então, a base desse versículo, que são os antônimos em relação aos mansos, diz o seguinte, que quanto o outro versículo diz que os mansos herdarão o reino dos céus, aqui nesse versículo é bem pontual. Diz que quem se ira, quem tem ciúmes, olha os ciumentos, muito difícil se falar isso nos púlpitos da igreja. Por quê? Porque os ciúmes leva à desconfiança, leva à gritaria, e a gente volta naquela nossa aluna, gritaria, ofensa, ciúmes, tudo isso faz com que desconfiamos do outro. E quando gritamos, estamos querendo impor o nosso modo de pensar a todo custo. E isso também me faz lembrar, às vezes eu fico profundamente entristecido comigo, porque eu fui vítima também da ira, dos ciúmes, do rancor, da discussão. Essa discussão que eu falei de novo sobre essa minha aluna, infelizmente, no caso dela, levou a óbito. Mas no meu caso, foi a destruição da minha família. E o que me deixa triste é quanto conhecimento eu tenho para passar. Quanto? E quantas pessoas de fato quer saber? Aí nós olhamos aos nossos redores e vimos famílias destruídas para tudo que é lado. E hoje se diz mãe solo, pai solo, mas na realidade são filhos que estão sendo criados sem pai, ou filhos sendo criados sem mãe, a esposa
não tem um marido do lado para dar apoio e conforto, e o marido, por outro lado, também não tem uma esposa para quando ele chega do seu trabalho, da sua labuta, achar um paraíso na terra dentro de casa, e quando ele encontra é uma casa vazia. O diabo conseguiu o que ele queria, atacar a base da sociedade, que é a família. Vamos para Tiago 1:20, que diz o seguinte: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então olha só, quando você grita, por muitas vezes, eu já disse aqui nos meus vídeos, tem um vídeo aqui sobre o homossexual que eu vou colocar para vocês verem, eu diz o seguinte: criticamos o homossexual, criticamos os idólatras, eu vejo muito que tem pessoas que criticam aquela igreja X que idolatra a imagem, isso e aquilo, mas olha só, nós como marido e como esposa gritamos dentro de casa com os nossos cônjuges, gritamos com os nossos filhos, trazemos a ira e a justiça de Deus para dentro de casa. Quem somos nós para apontar o dedo para o pecado do outro? Jesus Cristo disse: hipócrita, tira primeiro a trave, o graveto que está no seu olho. Quer dizer, tira o pecado que está em você e depois você vai conseguir ver o pecado que mora no outro. Então olha só, uma coisa simples destrói família. Gritar dentro de casa, não importa a natureza, temos que ser manso. Se você não tem condição de discutir, discutir é o quê? Discutir não é brigar. Discutir é você colocar a sua ideia e o outro colocar a outra ideia. Discutir. O que as pessoas chamam de discutir é briga, mas discutir não é isso. Tanto que o filósofo diz, que eu não sei quem é o filósofo, diz o seguinte: se vem um de um lado e vem o outro do outro lado, cada um com uma ideia, os dois se encontram e os dois discutem, cada um vai para um canto com duas ideias. Discutir é dialogar para chegar num denominador comum, que seja bom para ambas as partes. Então, para finalizar esse vídeo, não sabemos quando vai ser o dia da nossa morte. Por isso Jesus disse: vigiai e orai, porque não sabe quando o adversário virá. O adversário, nesse caso, quem que é? É a morte. Aí, a esposa grita com o marido. Aí o marido sai para trabalhar e acontece um acidente na rua, ou acontece um acidente no trabalho, e ele nunca mais volta, porque a vida dele foi ceifada. E como vive a vida dessa esposa e desta família? Um grito destruiu uma alma, porque se a última palavra dela fosse amor, eu te amo, ela jamais ia sentir remorso. E o oposto também é verdadeiro. O marido que grita com a mulher e logo depois acontece um acidente. Irmãos, vamos ser mais brandos uns com os outros, porque a mansidão e o arrependimento e compreender o outro e não impor aquilo que queremos que seja de fato certo é a chave para entrar no reino dos céus. Mas irmão, eu não concordo. Tudo bem que não seja a chave para entrar no reino dos céus, mas é a chave para você ter uma vida tranquila, mesmo que a pessoa não morreu, ok? Mas a partir do momento que você começa a controlar o nível da sua voz, aquele comichão, aquela explosão que quer brotar no seu interior, você controla, você começa a levar uma vida mais saudável, você deixa de fazer besteira, você deixa de arrumar briga no trânsito, você deixa de arrumar briga no trabalho, você não leva o seu casamento ao final. E também as últimas palavras de uma pessoa que partiu
para o outro plano, o plano de Deus, não foi uma discussão, não foi uma briga, foi um eu te amo. Então, vamos refletir e mande esse vídeo para aquelas pessoas que brigam por tudo e faça a pergunta para essa pessoa antes de mandar o vídeo. O que adianta você brigar se aquele copo preferido seu quebrou? O que significa aquele copo daqui 10, 20 anos? O que adianta você brigar se o seu filho arranhou a porta do carro? O que significa esse carro daqui 30, 20 anos? O que adianta você brigar com seus filhos, com a sua esposa? O que significa essa briga daqui 20, 30 anos? Irmãos, eu digo aqui como uma experiência. Quando você vai se aproximando do fim da vida, nada importa. E você gostaria de voltar no tempo para poder dizer para todas as pessoas que já partiram dessa vida que você ama, mas infelizmente essa vida é um filme, como se fosse uma novela, só que não podemos voltar nas partes ruins das nossas vidas e tentar dar uma nova história, não, já foi. Mas o que podemos fazer é daqui para frente. Então, se você já é uma pessoa adulta, entende que tudo que você fez, você está colhendo, e isso é um reflexo que, de um jeito ou de outro, isso trouxe o amadurecimento do seu espírito, mesmo que tardio. Mas aí você vira e fala, mas irmão, o que me adianta este conhecimento? Adianta duas coisas, que se você entendeu e hoje você não grita mais, você não se altera mais, se não nasce aquele comichão, aquela vontade de dar aquela explosão, mesmo que você ache que é tardio, eu já digo que não é, porque aqueles sentimentos de revolta, de ira, você não poderia entrar no reino dos céus com ele. Então toda a luta, toda a tristeza que você passou, te purificou, e no reino dos céus nada disso vai habitar. Então não foi tardio, você aprendeu. Doeu para aprender? Doeu. E outro fator muito importante, que podemos falar isso para as pessoas que estão às nossas voltas, os netos, as netas, os filhos, ou então as pessoas que não nos conhecem. Mas aí você disse, como já falaram comigo várias vezes, mas irmão, ninguém me ouve. Eu sou aqui, eu queria falar qualquer coisa, mas eu sou o exemplo disso, que eu falo e ninguém ouve, porque as pessoas gostam de ouvir piadas de conotação sexual, piadas de conotação de destruição de casamento, igual você vê vários pastores famosos aí, por isso que são famosos, porque as pessoas gostam de stand-up, de show. E aqui eu não falo disso, aqui eu falo como você levar uma vida que vai purificar a sua mente para você viver em paz consigo mesmo, porque a paz não tem preço. Enquanto você vai para esse show de fé, você ri, dá gargalhada, mas no dia seguinte é tudo igual. É isso que o adversário quer. E mesmo que você pense, ninguém te ouve, alguém te ouve. E eu vou dizer uma frase que falaram para mim. Quando você muda, quando você diminui o tom da sua voz, quando você respeita o outro, o céu chacoalha. O céu, ele fica assim, ó, se movimentando, o céu se movimenta. Mas em contrapartida, o inferno treme. Ele treme e vem atrás de você, porque ele sabe que está perdendo uma alma. Por isso que para muitos cristãos fervorosos, eles falam, eu sou cristão, mas dá a impressão que a minha vida
é prova de fogo uma atrás do outro. É claro que é, porque o inferno está em guerra contra você, porque o inferno quer você de volta. Aí eu vou falar uma coisa, ele vai usar contra você tudo aquilo que lá atrás te desviava e te dava prazer. Vamos supor, um ex que era seu ponto fraco vai colocar de novo na sua frente, aquele jogo que você gostava, que agora você abandonou, vai colocar na sua frente de novo para te desviar. Então, o inferno vai querer você de todo jeito. Então, irmãos, eu sinto muito. Eu sinto muito pelas famílias que estão sendo destruídas, pelas gritarias dentro de casa, porque dá a impressão que não é pecado, dá a impressão que nada acontece, mas você, mulher, vou falar com você, porque os homens pensam um pouquinho diferente, mas não que eles também não sintam isso. Toda vez que o seu parceiro, seu marido, grita com você, um pouquinho daquele afeto profundo morre. E a partir do momento que ele continua com a gritaria, mais o amor vai esfriando. Então, olha só, se o casamento não acabou, dá tempo de reverter. Só depende de vocês chamar Jesus Cristo para habitar dentro desse lar. Mande esse vídeo para quem precisa ouvir que daqui 30 anos nada importa. Compartilhe o vídeo, se inscreve no canal, deixe uma mensagem para as pessoas que estão precisando de calento. Deixe uma mensagem aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Fique em paz em nome de Jesus Cristo. Amém. E eu amo o que eu estou fazendo. Eu amo estar falando de Jesus Cristo. Eu amo vocês. Fui.